em relação ao que está acontecendo no bastidor, ao que está acontecendo publicamente, ao objetivo de muitos desses integrantes do atual governo, do partido que sustenta esse governo e até de gente do judiciário, que tende a olhar as Forças Armadas como um inimigo. E o papel importantíssimo do Congresso Nacional em fazer esse debate. Quando a gente olha, por exemplo, o papel da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é um papel absolutamente necessário, fundamental para todos os debates, desde orçamento, pouca gente sabe, mas quem define o formato, aonde botar o dinheiro, como que as Forças Armadas devem estar estruturadas, é o Congresso Nacional. E a gente não vê, essa comissão, por exemplo, ela foi liderada por vários parlamentares nos últimos anos, e ela se reuniu pouquíssimas vezes. E quando se reuniu, debateu temas supérfluos. Isso mostra o despreparo dos políticos que ocuparam essas comissões, e eu estou falando aqui da Congresso, especialmente da Câmara, mas também vale para o Senado, porque essa omissão, esse desconhecimento, essa superficialidade que permite, primeiro, que você não entenda profundamente o que significa a instituição Forças Armadas, permite que muita gente dentro das Forças Armadas tenha compreensões equivocadas do papel das Forças Armadas dentro da República, e permite que gente que está interessada na guerra política use as Forças Armadas, ou use essa histeria coletiva que está sendo manipulada nesse momento para tirar todo e qualquer poder das Forças Armadas. E isso aqui vale um recado, senador, também para os generais, para os militares, coronéis, todo mundo está assistindo, porque se os senhores não conseguem travar esse debate de forma democrática com os próprios parlamentares, demandá-los, inclusive, para que se faça esse debate de forma aberta, vocês estão permitindo que interesses escusos, inclusive interesses contra a soberania nacional, contra o Brasil, prevaleçam. Então vocês estão admitindo tudo e qualquer coisa e depois vocês não podem reclamar. Mas quem perde é o Brasil, porque nós estamos num momento geopolítico absolutamente sensível. E em vez da gente estar pensando em fortalecer o orçamento, em fortalecer equipamento, em fortalecer estratégia, em pensar as Forças Armadas com um plano realmente nacional para frente, não. O que está sendo discutido agora é justamente destruir, né, de dentro para fora essa instituição. Está muito claro para mim, eu não sei qual é a sua opinião em relação a essas observações e em relação se as minhas críticas estão muito duras sobre os parlamentares que poderiam estar ajudando a engajar esse debate de forma absolutamente republicana e dentro da legalidade, que é o que a gente defende. Então, eu vou primeiro voltar à sua fala inicial, né, que é a política é a arte do possível, né? Nós vivemos numa casa de maiorias e minorias. Você deve estar lembrado que como é que chama, telespectador, internauta, sei lá, o internauta aí que está nos acompanhando, sabe, que assim que terminaram as eleições de 2022, eu me coloquei como candidato a presidente do Congresso Nacional do Senado. E eu acredito que a campanha que fizemos naquela oportunidade, de equilíbrio dos poderes, de estabelecimento da normalidade democrática, de uma ação mais incisiva do Senado da República, no sentido de cumprir o seu papel de fiscal, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, de acompanhar as ações, né, que estão acontecendo no Brasil inteiro, né, fazer a sua parte, né, não se omitir, não colocar a cabeça dentro da terra como um avestruz, o que está acontecendo, infelizmente, com o nosso Senado, que vem deixado muito a desejar, e qualquer vácuo é ocupado por um outro poder. Não é à toa que há uma hipertrofia crescente do judiciário, ou seja, uma invasão de prerrogativas de um poder sobre o outro que desequilibra a democracia. Mas após aquela eleição, que nós fomos derrotados por 40-32, qual foi qual foi o resultado? O resultado foi que nós, da oposição, fomos tratados de uma forma, vou usar a sua expressão novamente, não republicana pelo presidente Rodrigo Pacheco. Não se respeitou a proporcionalidade. Então, nós ficamos fora de todas as comissões temáticas no Senado da República. Nós não presidimos nenhuma dessas comissões. Então, nós não tivemos a possibilidade, ao contrário do que ocorreu na Câmara, né, onde a Comissão da Educação foi presidida pelo Nicolas Ferreira, a Comissão de Constituição e Justiça foi presidida pela deputada Bia Kiss e depois pela deputada Carolina de Tone. Então, os espaços foram ocupados, a agenda foi proposta, os debates aconteceram, porque houve a possibilidade de se dar o protagonismo à oposição na Câmara dos Deputados, o que não ocorreu no Senado da República, né? Então, no Senado, nós ficamos fora desse processo. Por isso que, taticamente, nós entendemos que nesse segundo mandato que virá por aí, que é o mandato que antecede as eleições de 2026,
o mandato onde deveremos e teremos a responsabilidade de discutirmos, sim, um processo de pacificação nacional a partir da anistia. E a anistia ela é necessária, inclusive porque há uma injustiça clara. Quer dizer, as pessoas estão sendo julgadas sem prerrogativa de foro e sem a possibilidade de apelarem para uma instância subsequente, em função de sentenças exageradas, sentenças absolutamente desconectadas com a realidade e com a jurisprudência anterior. Né? Pessoas que riscaram uma estátua com batom, 14 anos de prisão. Né? Uma pessoa que matou o outro há 10 anos atrás numa malfadada manifestação da esquerda, que recebeu um rojão na cabeça, um cinegrafista da Band, foi condenado a 10 anos de prisão, não a 14. E os 10 anos ele respondeu em liberdade do processo, apelou da primeira condenação para a segunda instância, foi reduzido para 4 anos e ele vai responder, ele vai cumprir essa pena em liberdade, desculpe, em regime semipresencial. Vejam a diferença que está acontecendo. Né? Então, nós não queremos uma anistia para passar a mão na cabeça de quem barbarizou. Esses podem e devem ser penalizados, porque ninguém está acima da lei, de acordo com o que a lei preceitua, e não de acordo com um imaginário golpe de Estado que não ocorreu. Né? É uma forçação evidente de barra. Então, aqueles que hoje são senadores da República e deputados na Câmara Federal e que exercem cargos de responsabilidade e não fazem o seu papel por conveniência ou atrelamento político ideológico, certamente vão pagar um preço no futuro de cobrança dos seus eleitores, mas, sobretudo, de um desarranjo institucional. Nós estamos assistindo, Cláudio, uma verdadeira entrega do nosso país a uma política arcaica, bizantina, fora de moda. Desculpa a expressão grosseira, porque a política, a diplomacia brasileira é da década de 80, antes da queda do Muro de Berlim. Não é à toa que o principal conselheiro de Lula é o Celso Amorim e a Janja. Olha a dupla que assessora o nosso presidente da República. Não é à toa que nós vemos aí os salamaleques que são feitos ao Somoza na Nicarágua, né, ao presidente do Irã, ao presidente da Rússia, ao presidente da Venezuela, né, a maneira abjeta como a nossa diplomacia tem tratado esse verdadeiro atentado contra a democracia que ocorreu na Venezuela com a maior diáspora em termos percentuais que nós vimos nos últimos anos. Mais de 20% da população da Venezuela já abandonou aquele país, né, vítima de perseguição, vítima de fome, de descalabro econômico. O Brasil praticamente está lambendo a China, né? E é o diálogo sul-sul. Todos os nossos posicionamentos a nível internacional são de atrelamento a conveniência política e ideológica e não em respeito aos reais interesses do Brasil. Se você verificar o que aconteceu nos últimos 2 anos, muitas mudanças estruturais que foram feitas no Brasil, a reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, os marcos da startup, a lei da liberdade econômica, a própria reforma trabalhista, têm sido vítima ou têm sido vítimas, né, de uma tentativa de destruição desse legado por parte deste governo, que tem uma visão ideológica equivocada sobre esse processo. E não é diferente no caso das Forças Armadas, é mais uma peça nesse tabuleiro. Então, o que este governo quer é fazer com que a Cuba dos anos 80, a União Soviética de antes da queda de Berlim, possa se refletir no Brasil. Né? Eles estão extremamente frustrados porque perderam a conexão com a sociedade. O brasileiro médio é um cidadão que quer o empreendedorismo, que quer o mérito, que quer um Estado que sirva a população e não se sirva dele, que não acredita ou não aceita esse aparelhamento ideológico feito nas estatais, nos fundos de pensão, sabe que nós estamos escrevendo uma história ruim. Né? Então, o brasileiro médio não conversa com o PT, não se identifica com as bandeiras identitárias dessa política woke que o PT quer implementar no Brasil, que é uma política alienígena, estrangeira, que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a forma como nós entendemos o Brasil. Agora, eu espero, sinceramente, que os militares entendam de uma vez por toda que não dá para ser mais do mesmo, né? Para fazer uma política de conveniência com o governo de ocasião. Eles são funcionários do Estado, tem que ter respeito à instituição, ao presidente que aí está, às instituições e tal, mas não dá para achar que as coisas vão continuar como estão num país em que quem governa não acredita na instituição da doutrina militar. Eu me lembro que José Dirceu falou, alguns anos atrás, que um dos grandes erros do PT foi não ter modificado, né, a própria instrução militar, a maneira como se formam os oficiais militares. Talvez queira replicar aqui, né, tanto é que apresentaram um plano de guarda nacional, a forma como se formam os militares da Venezuela, essa guarda nacional bolivariana, né, esse centralismo de um governo autocrata que não aceita que as polícias militares, que os estados tenham autonomia, que a população possa se armar para defender a sua própria vida e dos seus familiares, dos seus bens. Então, meu amigo Cláudio, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. Eu falei mais do que devia, desculpe, Que né? Mas nada. assim, são temas
são temas extingantes, né? Nós estamos vivendo um momento assim, muito desafiador. Isso nos cobra de todos nós muita resiliência, muito foco, muita convicção, né? Você me conhece, sabe que eu não faço a política da desqualificação, eu não sou de adjetivar as pessoas, eu combato no campo das ideias, mas eu tenho assim a consciência e a tranquilidade que nós estamos combatendo um bom combate, tá? E que nós vamos vencer, né? Porque a maior parte da população brasileira está do nosso lado. O presidente Bolsonaro, ele vai em aviões comerciais, ele vai nos restaurantes, ele vai fazer uma fezinha numa loteria e ele é aclamado, ele é acolhido, ele é aplaudido pela população brasileira. Pergunta se um desses ministros do STF consegue ir às ruas com tranquilidade, né? Pergunta se algum desses líderes que estão no nosso parlamento e que fazem essa oposição, eu diria assim, até desqualificante, tem condição de tomar um café na esquina ou frequentar um restaurante. Então, a população não aceita esse tipo de narrativa, né? E está reagindo. E eu espero que essa reação ocorra democraticamente Bolsonaro dentro das 4 linhas da Constituição e que nós possamos, em 2026, voltar a presidir o país.